E aí, meu amigo, seja bem-vindo ao canal Hélio Gustavo. No vídeo de hoje, nós iremos dar continuidade à nossa playlist de lógica de programação. Estava com saudades? Pois é, nós vamos falar na aula de hoje de estrutura de dados, o conceito básico. Então, se você não sabe o que é uma estrutura de dados em programação e a importância dela em qualquer linguagem de programação, Python, C, C++, Portugal, enfim, não importa a linguagem. Você precisa saber estruturar dados. E se você quer ter um embasamento teórico, vem aqui na descrição do vídeo e faça download do nosso e-book de lógica de programação, um e-book ilustrado contendo os principais conceitos do livro de lógica de programação de André Luiz. Então, sabe o que é você pegar um livro e deixar ele bem fácil para entender? Pois é, foi isso que eu fiz. Então, vem aqui, é de graça. Vamos lá? Bem, estrutura de dados, o conceito básico. Os tipos de dados são suficientes? Os tipos de dados primitivos nem sempre conseguem representar toda a informação que possa surgir. Preste atenção. Nós estudamos aqui na disciplina de lógica, se você acompanhar a nossa playlist e ver alguns vídeos anteriores, você verá que eu falei de tipos de dados primitivos, que são aqueles tipos de dados básicos, por exemplo, tipo de dado real, tipo de dado inteiro, tipo de dado caractere, são aqueles tipos de dado básico que a máquina ela entende, que você pode definir uma variável e dizer essa variável é inteira, essa variável ela é caractere, essa variável ela é tipo real, essa variável ela é tipo booleano. São os tipos primitivos, os tipos básicos. Então, os tipos primitivos em lógica de programação basicamente são esses tipos. E muitas vezes, ao decorrer do desenvolvimento de um código, de um projeto, quando você está programando, muitas vezes você quer estruturar os dados de uma forma que esses tipos primitivos, eles não são suficientes, vamos dizer assim, em sua particularidade. Você quer representar uma informação que não apenas somente o tipo real vai representar aquela informação na totalidade, não só a informação tipo inteira vai representar na totalidade, mas quem sabe a mistura desses tipos. Então, muitas vezes você quer representar, ao decorrer de um projeto, novos tipos de dados, novas misturas de dados. Então, seria ótimo se pudéssemos criar tipos de dados novos à medida que tivéssemos necessidade. Então, à medida que você tem uma necessidade no seu projeto, você vai adaptando os tipos de dados ali, as estruturas, a organização, assim como na sua casa. Na sua casa, muitas vezes, você tem uma organização, mas à medida que você vai morando, você vai vivendo, não é? E a mulher, a mãe, a esposa gosta muito de fazer isso, você vai organizando a casa do seu jeito. Então, basicamente é isso aqui. Você tem os tipos de dado primitivo, mas ao decorrer da programação, você quer organizar esses dados do seu jeito. E aí você precisa criar um novo tipo. Beleza? Então, basicamente, nós precisamos buscar uma solução para essa situação. Vamos construir novos tipos de dados, ou chamados de dados, ou melhor, ou chamados de tipos construídos. Então, vamos lembrar da nossa aula de lógica de programação, lá onde eu falei sobre variável, o conceito de variável. Se você olhar aqui na descrição da playlist, você vai encontrar essa aula que tem essa imagem aí das gavetas. Nós falamos que esse armário é como se fosse a memória
E cada gavetinha é como se fosse uma variável, é uma posição onde você pode guardar algo, algum dado. E cada gaveta dessa, eu falei lá, que ela tem um tipo só, não é? Então, por exemplo, na gaveta 1 você guarda só camisa, na gaveta 2 você guarda só meias, na gaveta 3 você guarda só bermudas, enfim, cada gaveta ela tem apenas um tipo de dado. E quando você pega outras gavetas, você pode ter derivações. Veja que legal, você pode ter gavetas que têm divisórias e você pode organizar tanto de um formato mais simples, por exemplo, em 4 divisões, quanto no formato mais complexo ali, não é? Então, você pegou esse tipo aqui de gaveta mais simples e transformou, organizou do seu jeito. Na computação é a mesma coisa. Você tem os tipos primitivos, dados em real, inteiro, booleano. Sempre sendo que quando você quer criar, por exemplo, uma nova variável, uma nova estrutura de dados, poxa, eu quero criar uma nova estrutura de dados para organizar de tal forma, mas apenas o dado tipo real não vai servir. Eu preciso ter uma combinação deles. Então imagina que aqui, ó, os tipos construídos, você tem uma combinação de booleano com inteiro, você tem uma combinação de real com caractere, enfim, você organizou aquela variável do seu jeito. E estes novos tipos de novo formato, né, estes novos formatos, nós chamamos de estrutura de dados. Estrutura de dados são estruturas que nós criamos dentro do ambiente de programação para representar uma informação organizada em uma certa estrutura. E eu preciso definir essa estrutura. Eu faço uma mistura, eu faço uma organização específica e eu preciso dizer essa organização específica para a máquina. Então, por isso que estes novos tipos, não é, de um novo formato, você organizou de uma forma diferente, nós chamamos de estrutura de dados. Antes era uma gavetinha só com tipo de variável, só real, só inteiro ou só caractere. Agora é uma gaveta com vários tipos de variáveis. Então você precisa dizer e declarar esse novo tipo construído, essa nova estrutura de dados, tá? Agora, uma rápida comparação. Perceba que com apenas 3 cores, que são as 3 cores primitivas, não é? Amarelo, vermelho e azul, que são as 3 cores primárias, podemos dizer assim, você pode criar infinitas cores de ordem secundária, de ordem terciária, de diversas ordens. Eu sou formado em manutenção automotiva, eu lembro que eu paguei uma disciplina chamada pintura industrial e eu lembro que num software que fazia a mistura de cores para gerar a cor de um carro, existia 10.000 tipos de cores nesse software. Todavia, só existem 3 cores primitivas. Por quê? Porque você mistura e você cria novas cores. Então, essa é a filosofia. Você tem inteiro, real, caractere, lógico, e você pode misturar e criar uma nova estrutura de dado para você utilizar no seu projeto, no seu código. E o que significa atilho? O que é que tem a ver atilho com a aula? Atilho, eu nunca ouvi essa palavra atilho. Preste atenção. Você pode ou não saber, porém, não é uma palavra muito utilizada. Então, quando você utiliza um tipo de dado novo dentro de um software, dentro de um código, você precisa dizer ao computador. O computador ele só vai entender ali o básico, inteiro, real, caractere. Se você definir algo novo, você precisa dizer para ele. Você precisa declarar essa informação para o computador. Então, antes de utilizar
uma nova palavra, precisamos definir o seu significado. Então, para a máquina, se você está utilizando uma nova estrutura de dados, você precisa dizer que aquela estrutura de dados significa aquilo ali, aquele nome específico, para que, quando você quiser se referenciar àquela estrutura de dados, você, de fato, o computador, não é? Ele entender que você está falando daquela estrutura específica ali. E nós vamos trabalhar muito fazendo registro, fazendo vetores, matriz, nas próximas aulas. Então, o que significa tilha? É o coletivo de milho. Então, por que eu falei isso? Porque quando existe uma palavra que não é um tipo de palavra que não é muito utilizada no nosso contexto, você precisa definir antes. Então, quando você cria uma nova estrutura de dados, você precisa definir, declarar antes para a máquina dentro do código para ela lhe entender. Então, essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Se ainda não é inscrito em nosso canal, vem aqui no botão de inscrever-se, curta este vídeo para que outras pessoas assistam e até o próximo vídeo.